Queridos irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias em Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Obrigado, irmã Rosângela, por compartilhar o testemunho, né? 24 anos orando pela salvação. É um tempo muito longo, né? Quando olhamos pelo olhar da cronologia humana, mas tudo tem o tempo certo de Deus, não é verdade, meus irmãos? Então, não deixe de continuar orando pela sua família. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Eu quero convidar os irmãos, em reverência à leitura da palavra de Deus, a se colocarem em pé. O texto está projetado em tela e eu queria então convidar você a ler comigo em uma única voz. Vamos ler juntos? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém. Vamos orar novamente. Pai, esta recomendação da tua palavra é verdadeira e fiel. Eu peço que o Senhor nos ajude a aplicá-la em nossa vida, que o Senhor, ó Pai, possa gerar frutos, ó Deus, por meio desse testemunho nosso de instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que a tua palavra nesse momento continue falando ao nosso coração e que ela produza os frutos que o Senhor, ó Pai, deseja produzir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor, irmãos. Em outubro e novembro nós iremos conversar sobre uma série chamada Geração 21. Essa série tem por objetivo olhar como será a geração do século 21 daqui a 20, 30, 40 anos. Como será o futuro dessa geração daqui a 20, 30, 40 anos? Para responder essa pergunta, nós também precisamos olhar para o presente, o tempo presente. Então, essa série, ela tem por objetivo nos encorajar a olhar para o futuro, como será a geração daqui a 20, 30 anos, mas ao mesmo tempo olhar para o tempo presente, para entendermos o que estamos fazendo ou o que não estamos fazendo, que vai cooperar para que a geração 21, daqui a alguns anos, possa estar servindo e adorando a Deus ou longe dos caminhos do Senhor. O desejo, ao longo dessa série, é pensar que daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, ou quem sabe 50 anos, nós teremos uma geração preparada para viver no caminho de Cristo. Esse é o nosso desejo. Preparar esta geração para viver no caminho de Cristo. E preparar esta geração para viver no caminho de Cristo irá exigir de nós trabalho, irá exigir de nós estratégias, irá exigir de nós tempo, dedicação e, acima de tudo, total dependência da graça do nosso Senhor Jesus. Bom, o tema de hoje é justamente esse: uma geração preparada para viver no caminho de Cristo. Algum tempo atrás, eu fui participar de um culto fúnebre de uma família aqui da igreja no interior de São Paulo. Depois de participar ali do culto, eu entrei no carro, digitei o endereço aqui da igreja, Rua Alfredo Pujol, número 242, dei o enter e comecei a seguir o meu caminho em direção àquilo que o GPS estava orientando. Num determinado momento, eu comecei a observar que ele não estava me levando para a estrada que até então eu esperava retornar. Depois de alguns quilômetros, alguns minutos, eu encostei o carro.
E eu fui olhar se eu havia digitado o endereço errado. E eu olhei e digitei o endereço certo. Estava lá, Rua Alfredo Pujol, número 242. Só que, quando eu continuei, eu olhei que não era a cidade de São Paulo. Era uma outra cidade do interior de São Paulo. Resumindo, eu estava a quilômetros de distância. Eu achava que estava no caminho certo. Eu achava que estava conhecendo até uma estrada nova. E, modesta parte, eu gosto de conhecer estradas novas. Falo, olha, eu conheci essa estrada, esse caminho novo. Mas naquele dia, eu não queria isso. E eu acabei indo para um caminho bem diferente do que era proposto. Esse exemplo do GPS errado pode nos orientar que, por vezes, nós podemos estar na nossa vida certos de que estamos indo para o destino correto, no entanto, nós estamos indo para um local totalmente diferente. E é necessário, ao longo da nossa vida, fazermos uma série de correções de rotas, para podermos estarmos, principalmente, nos caminhos do Senhor. Fazer correções é importante, mas não basta fazer a correção a partir do nosso sentimento. Nós precisamos fazer as correções na nossa vida a partir da palavra de Deus. Quando nós fazemos correções na nossa vida à luz da palavra de Deus, nós começamos a caminhar nos passos o que o nosso Deus estabeleceu para que nós pudéssemos caminhar. O duro é quando nós queremos não seguir os caminhos de Deus, ou quando nós seguimos uma parte do caminho de Deus e não seguimos uma outra parte do caminho de Deus. Essa semana é uma semana em que será celebrado o Dia da Criança. E também tem outras festividades também em nosso país. Ao vir para a igreja hoje pela manhã, encontrei inúmeros romeiros indo em direção à cidade de Aparecida. Pessoas que estão seguindo um caminho. E quando pensamos em seguir um caminho, o caminho de Cristo, nós precisamos também observar que nós estamos preparando uma nova geração para seguir nesses caminhos. E a família, os pais, têm um papel muito importante para conduzir os filhos nos caminhos do Senhor. E nessa manhã eu quero observar com você, na palavra de Deus, como foi o caminho de um homem, de um pai, de uma família, a família do rei Davi. Davi, ele é, sem sombra de dúvida, um homem notório. Notório porque ele era um homem, como a Bíblia apresenta, segundo o coração de Deus. Ele era um homem notório porque ele era um hábil guerreiro, corajoso. Derrotou Golias, o gigante, apenas com uma funda, com uma pedra ali na cabeça de Golias. Davi, ele era um grande governador, governou o reino. Davi, ele era um político, era uma pessoa muito competente em tudo o que fazia. No entanto, Davi, esse homem que andou aos pés de Deus, não preparou seus filhos para andar nos caminhos de Deus. Davi teve vários filhos, e os filhos pelos quais nós iremos observar a história, encontra-se a partir do livro de 2 Samuel, capítulo 13. E você pode deixar sua Bíblia aberta e nós iremos fazendo algumas referências a alguns textos. Davi, ele teve filhos. E eu imagino que a cada filho que Davi teve, ele, ao se alegrar com aquele filho, ele olhava para cada filho com o olhar da esperança. Tanto que Davi deu nome a cada filho dele com um nome de esperança. O seu primogênito, Anom, fiel. Provavelmente Davi, quando teve Anom, ele falou:
Deus é fiel. Deus tem sido fiel comigo. Davi teve outros filhos, como Adonias, que vem de Adonai, adorai ao Senhor. Olha só o nome que ele dá ao filho, Adonias, aquele que adora ao Senhor. Davi teve outro filho, Absalão, ou Absalom. Absalom, pai da paz. Davi teve outro filho, Jedidias, ou Salomão, amado pelo Senhor. Teve filhas, como Tamar, palmeira, ou palmeirinha. Veja que a cada filho, ele dava nomes voltados justamente à esperança. Imagine ele pegar aquele filho, Amon, e falando, Deus é fiel, filho, você será fiel. Fiel a Deus. Ele olhando para Absalão e falando, você será o pai da paz, você vai unificar as tribos, as 12 tribos, você vai ser o rei que vai promover aqui a paz na nação de Israel, paz com outros povos. Eu imagino muito Davi com essa alegria ao receber cada filho. Porém, quando nós observamos o comportamento dos filhos, nós vemos que Davi, embora sendo um grande guerreiro, embora Davi tendo grandes habilidades em várias áreas, na música, no governo, na política, na guerra, um homem que conhecia o caminho para derrotar um exército poderoso, o homem que conhecia o caminho para se quebrantar na presença de Deus, é um homem que não conhecia o caminho para o coração dos filhos. Era um homem que não conhecia o caminho para relacionar-se com os seus filhos e ensiná-los e prepará-los para serem homens de Deus numa geração perversa e corrompida. Davi, esse homem tão grande, esse homem tão notório, não buscou o coração dos filhos. Davi ignorou sinais que todos os filhos, na sua personalidade e individualidade, vão expressando ao longo da sua jornada e do seu crescimento. Davi concentrou-se em algumas coisas, menos nos filhos. Davi cercou os filhos de prestígios. Os filhos de Davi tornaram-se sacerdotes, tinham riquezas, tinham nomes, tinham fama. Eram os filhos de Davi, eram os filhos do rei. Davi concedeu aos filhos muitos privilégios, mas não os preparou para andar nos caminhos do Senhor. E aqui nós entramos de uma maneira mais direta sobre como era o Davi, olhando principalmente a vida de um dos filhos dele, o Absalão. Absalão, o terceiro filho de Davi, ele tem um comportamento totalmente diferente daquilo que nós podemos imaginar. Absalão, ele deu um golpe de estado para tomar o trono do pai. Absalão, ele mata um irmão. Absalão se envolve com pessoas erradas. Tudo isso como uma consequência da ausência de um pai sobre a vida de um filho. Para entendermos um pouco mais sobre o comportamento de Absalão, vamos ver como se originou algumas coisas. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Tamar era uma mulher bonita. E o seu irmão mais velho, Anon, ele se apaixonou pela sua irmã. E Anon ficou até doente de amor. Capítulo 13, versículo 2 do segundo livro de Samuel diz: Anon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem
e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Olhe só como um irmão apaixonado, ele acaba tendo um comportamento. Anon, ele tinha um amigo muito astuto, Jonadab. Jonadab deu uma ideia para Anon. Anon, ele foi simplesmente e aceitou, conversou com o pai, pediu para a irmã vir preparar um bolo para ele, uma comida. E depois, o que ele fez? Ele violentou a sua própria irmã. Anon violentou a sua própria irmã. O pai Davi soube, o reino soube. E o que esse pai fez com esse filho? Nada. O que o pai fez com essa filha violentada? Nada. Ignorou a filha violentada e ignorou o filho que cometeu esse ato. Olha que interessante. Anon, fiel, era o significado desse nome. Mas nesse momento ele se comportou como alguém infiel. Alguém que não merecia confiança. Alguém que foi gerado para ser fiel, tornou-se alguém infiel. Isso fez com que Absalão odiasse seu irmão. Absalão, ele acolhe a sua irmã Tamar na sua própria casa. Irmã, fica comigo, o que aconteceu com você? Por que você está com roupa rasgada? Por que você está andando descalça? Por que você está vivendo isso? Vem para minha casa. Esse era o papel do pai. Esse era o papel do homem, do guerreiro. Esse era o papel daquele que derrotou o gigante, derrotou exércitos. Mas o pai não fez nada. A partir desse momento, a palavra de Deus diz, no versículo 21 desse mesmo capítulo, que Absalão começou a odiar o seu irmão. E ele começou a desejar matar o seu irmão. E foi isso que ele fez. Vejam, problemas dentro de casa, quando não são resolvidos, eles abrem precedentes para coisas piores. Às vezes os pais acham que um problema entre os filhos não deve ser tratado. Davi não quis tratar a situação. O que aconteceu? Um irmão falou, eu vou tratar. E foi isso que ele fez. Absalão, ele esperou 2 anos. 2 anos maquinando. Sabe o que isso significa? Quando você tem ódio de alguém e você não consegue ver mais a pessoa e você fica imaginando como destruir a pessoa. Deduzo que isso possa ter acontecido com o coração de Absalão. 2 anos eu vou me vingar do meu irmão, o que ele fez com a minha irmã. Casos de família. Absalão, ele tem um plano. Ele está tosqueando as suas ovelhas, convida seu pai diz que não, então ele convida seus irmãos. Quando Anon está ali embriagado, ele deu ordens e mandou matar o seu irmão. Um assassinato. Davi começa a odiar o seu filho. Absalão, ele vai e foge. Absalão, ele foge para a casa de quem? Do avô materno. Ele vai para a região de Gessur. E ali ele fica por 3 anos. Davi, ele chora, meu filho Anon morreu. Mas essa morte talvez poderia ter sido evitada. Mas Davi se omitiu. Um homem que não preparou seus filhos para as crises da vida. Absalão ali ao lado do seu avô, 3 anos, longe da presença do pai. Agora Absalão,
ele retorna. Joabe, o comandante do exército de Davi, ele reconhece que Davi está com saudade do seu filho, porque a ira de Davi já diminuiu. E agora Joabe, ele cria uma estratégia para que Absalão retornasse para Jerusalém. E retorna Absalão a Jerusalém. Ao retornar para Jerusalém, ele ficou mais 2 anos sem ver o seu pai. Ele fica 2 anos longe da presença do pai, ele fica na casa do seu pai. O capítulo 14, versículo 24 diz isso: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Passaram-se 2 anos, e nesse tempo, Absalão tem filhos. E olha que curioso, em geral, a palavra de Deus, quando um homem tem filho, ela destaca o nome dos filhos. Mas aqui, no versículo 27, nós encontramos que Absalão teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar. Quando nós lemos essa expressão, passa-nos às vezes, pode nos passar desapercebido, alguns detalhes. Absalão deu o nome para sua filha, igual ao nome da sua irmã. Sabe o que isso significa? O meu pai não cuidou da palmeira dele, mas eu vou cuidar da minha palmeirinha. Eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou ser igual ao meu pai, que quando a minha filha passou por um problema, ele simplesmente ignorou. Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar da minha palmeira, coisa que meu pai não fez. O coração de Absalão estava repleto de ódio, porque ele não via no comportamento do seu pai um homem que praticava justiça. Ele poderia ser um hábil juiz fora de casa, ele poderia ser um homem grande fora de casa, mas dentro de casa ele era omisso, ele ignorava tudo, ele fingia que nada estava acontecendo. O ódio é uma bomba mais poderosa do que a bomba H. Porque quando ela explode, ela causa um mal terrível. E naquele momento, chega Absalão, procura Joabe e vai dizer justamente a Joabe: eu não suporto mais. Eu quero ver o meu pai. Se ele me trouxe até aqui, que eu me apresente à presença dele. Joabe foi, conversou com o rei. E o versículo 33 do capítulo 14 vai dizer: então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou, prostrou-se com o rosto em terra perante o rei. E olha qual foi o comportamento do rei. O rei saudou-lhe com um beijo. Nesse momento, Davi, ele deu um beijo no filho. Aquela ideia de que um beijo resolve tudo. Mas não resolveu. Às vezes nós achamos que um beijo, um abraço resolve anos de repressão, anos de comportamentos duros, de ódio. Davi, talvez naquele momento, eu dei um beijo no meu filho, está tudo certo, está tudo resolvido. Não estava nada resolvido. Absalão não queria encontrar-se com um rei. Absalão não queria encontrar-se com um general. Absalão não queria encontrar-se com um homem poderoso. Absalão queria se encontrar com o pai. Ele queria sentar e falar: pai, vamos conversar de pai para filho. Pai, por que você não cuidou da minha irmã quando ela sofreu aquela violência? Pai, por que você não conversou comigo, pai? Pai, por que você não olha nos meus olhos?
Mas naquele momento ele encontrou um rei. Ele encontrou uma pessoa que disse: você é um súdito, segue a sua vida. Daquele momento em diante, Absalão, já que não tinha a figura de um pai para instruí-lo no caminho, ele vai agora receber influências diferentes. Absalão agora ele tem um comportamento. Ele vai agora ficar por anos na porta de entrada. Por 4 anos, Absalão fica na porta de entrada e quando alguém ia até o rei, ele saudava. Quando alguém ia se ajoelhar, não se curve, fique diante de mim, vamos conversar. Absalão começou a usar estratégias, começou a ganhar simpatia, usou o carisma, começou a trazer para si o povo, e o povo estava com ele. E chegou um determinado dia que Absalão, ele tomou a coragem e se autoproclamou rei de Israel. Ao seu lado estava um homem, Aitofel. Aitofel não era ninguém menos do que o avô de Betseba. E Aitofel deu agora um conselho para Absalão. Provavelmente Aitofel, carregando dentro de si mágoas pela desonra que Davi causou na casa dele, na história da neta dele, agora ele aconselha Absalão a possuir as concubinas do seu pai em plena luz do dia. Davi ele teve que sair com a sua família, fugindo, porque Absalão, com o seu exército, estava indo para destruir Davi. Ele deixa as concubinas, 10 para cuidar do palácio, e o seu filho, orientado por Aitofel, vai e tem relações com todas elas. Observem aqui, meus irmãos, Davi, um grande guerreiro, que não esteve ali ajudando o filho no seu caminho. Absalão, o pai da paz, causou guerra contra seu próprio pai, contra sua própria família. Não é um contrassenso? Aquele que quando nasceu recebeu, você será o pai da paz, Absalom. Agora você é o pai da guerra. Que família complicada, não é? Mas quando olhamos para todo esse enredo e trazemos justamente para os nossos dias também, quantas famílias não vivem em pé de guerra? Talvez Davi possa ter se omitido porque ele falou, poxa, quem sou eu para aconselhar meu filho? Quem sou eu para dizer para o meu filho, filho, seja uma pessoa calma. Eu não era uma pessoa calma. Filho, vem cá, não é por esse caminho que você deve trilhar. Davi, tão ocupado com as coisas que lhe eram peculiar, delegou para outras pessoas aquilo que é intransferível, que são seus filhos. Davi delegou para outros o cuidado dos filhos, que é algo intransferível. Hoje nós encontramos muitos pais, gigantes nos negócios, gigantes do saber, homens que são conhecidos por serem homens de Deus, excelentes pregadores, excelentes líderes, ocupados demais para ter tempo com a sua família. Irmãos, quando nós pensamos sobre preparar a próxima geração, preparar essa geração para viver nos caminhos de Cristo, nós precisamos mais do que nunca entender e compreender
que a responsabilidade de um pai e de uma mãe não pode ser transferida para ninguém. Não pode ser transferida para um avô, não pode ser transferida para uma escola, não pode ser transferida para uma igreja, não pode ser transferida para uma babá, não pode ser transferida para ninguém. A responsabilidade de preparar o seu filho para viver nos caminhos de Cristo é sua, é minha como pai. Davi, ele entregou a responsabilidade dele a outros. E olha como foi o final da vida dos seus filhos. Adonias, adorai o Senhor, foi morto por aquele amado pelo Senhor, Salomão. A boa notícia, a despeito dessa tragédia familiar, é que nós, em Cristo Jesus, a despeito do nosso passado, a despeito de como conduzimos a nossa família até aqui, em Cristo nós temos sempre a graça para começar uma nova história. E não importa em que situação hoje esteja a sua família, Deus está te levantando nessa manhã. Deus te trouxe aqui para que você creia que no nome de Jesus você pode ser uma autoridade da graça de Jesus na sua casa e transformar o ambiente da sua casa em um ambiente de paz, um ambiente onde você vai preparar a sua família para os tempos futuros, para viver aos pés de Cristo. Cansa. Ter uma família cansa. A geração do século 21 não quer ter filhos. A geração do século 21 não quer compromissos duradouros. A geração do século 21 não quer confronto. A geração do século 21, ela quer amor irrestrito, sem que ninguém venha dizer o seu comportamento está errado. É nessa geração que nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, como pais, como igreja, como servos do Senhor, nos levantar para poder instruir essa geração nos retos caminhos de Cristo. É nessa geração aonde temos recebido uma colheita daquilo que os nossos pais no passado plantaram. Colheita boa, colheita que às vezes não foi uma colheita, tem sido uma colheita tão boa. Mas nós podemos agora tomar a decisão, a geração que daqui a 10, 20, 30, 40 anos estiver aqui, essa será uma geração firme no Evangelho. Para isso, meus irmãos, precisamos nos voltar para Cristo. A solução para a nossa família é Jesus Cristo. A solução para relacionamentos difíceis dentro de casa é Jesus. A solução para pais que têm o seu coração longe dos filhos é Cristo. Quantos pais têm que mandar filhos para terapias quando o filho precisa de um abraço dele? Quantos pais não estão confiando a grandes homens do saber o coração do filho, quando o filho, a filha precisa, pai, eu preciso só ficar pertinho de você. Eu preciso sentir seu cheiro, eu preciso ouvir tua voz, eu não quero só um beijo de boa noite, eu quero saber como é você. Irmãos, nós não devemos ser o pai, a mãe que só dá um beijo, boa noite, bom dia no filho, nós temos que caminhar com os nossos filhos. Nós temos que parar com essa ideia de que filho dá trabalho. É claro que dá trabalho, mas é um trabalho que recompensa. Quando nós podemos ouvir testemunhos como agora de uma mãe falando, eu orei 24 anos e Deus ouviu o meu clamor, aleluia. É quando você vê seu filho te honrando. Os nossos filhos precisam ver não apenas o general
não apenas o rei, a rainha. O nosso filho precisa ver um pai que chora, um pai que sente dor, um pai que tem problemas. Um pai que no meio do temporal da vida, ele não é um pai que se desespera, mas é um pai que naquele momento da dor ele dobra o joelho e fala: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que tu sabes, socorra-me, ó Deus. Socorra-me, ó Deus. Existem muitos filhos que nunca viram seus pais de joelhos dobrados na presença de Deus, lendo a palavra. Que geração nós estamos preparando, meus irmãos? E é fácil voltar-se para a igreja e falar: a igreja é culpada, o pastor é culpado, os ministérios da igreja são culpados porque meu filho se desviou na faculdade. Meus irmãos, nós não estamos perdendo os nossos filhos na faculdade, nós estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Nós estamos perdendo os nossos filhos na nossa própria casa por aliciadores. Absalão teve Aitofel, mas quantos filhos não tem hoje? Streamers, youtubers e outras coisas mais, gamers e assim por diante. Eles estão pastoreando o coração dos nossos filhos. Eles estão conduzindo essa geração para o ódio. Eles estão conduzindo essa geração para o abismo. Irmãos, essa geração do século 21 precisa de pais, de mães, de irmãos que se quebrantam na presença de Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, de Jesus. Nós precisamos nos humilhar na presença de Jesus e falar: Pai, a minha família está um caos. E às vezes um filho vai chegar para um pai, para uma mãe e falar assim: você não tem autoridade para falar na minha vida nada. Às vezes, um filho vai usar isso, ou muitas vezes. Você não tem autoridade, você não tem vida para falar comigo. O diabo, ele usa às vezes algumas palavras duras para nos desqualificar. Mas numa hora dessa, é onde você também tem que se apropriar da armadura de Deus e dizer: filho, filha, papai ou mamãe não tem nada a te esconder. Aquilo que eu fiz no passado, por não depender de Deus, é algo que eu não escondo de você e não escondo de ninguém. O que eu fiz, não vou mudar e não posso mudar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: entre esse homem, essa mulher do passado, e essa nova mulher, esse novo homem desse tempo presente, existe uma coisa que se chama o sangue de Jesus, que me lavou e me purificou. E eu quero que você entenda que entre esse homem e esse novo homem, o sangue de Jesus foi derramado e eu sou uma nova criatura. Então, sim, eu tenho autoridade para dizer em Cristo que o que você está fazendo não glorifica a Deus. Irmãos, nós precisamos preparar essa nova geração. Geração que está vivendo sem os seus pais, porque o número de divórcios crescem de maneira acachapante. Geração essa que não quer estudar Bíblia. Geração essa que não quer pagar o preço. Geração essa que não quer viver segundo as retas e santas instruções na palavra de Deus. É esta geração, ou a esta geração, que nós, igreja, somos chamados para anunciar e proclamar Cristo. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, fazendo alusão sobre o dia do Senhor, tem uma expressão que cabe como uma oração para nós. Falando a respeito de Elias e daqueles últimos dias.
diz: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. É uma expressão tão linda essa, né? Quantos corações de pais não estão mais nos filhos e quantos corações de filhos não estão voltados para seus pais. A boa do Evangelho, a boa nova do Evangelho é que em Cristo nós temos uma nova trajetória. Por meio de Cristo nós podemos agora fazer essa oração: Senhor, que o meu coração se volte para a sua palavra e se volte para ensinar o meu filho nos caminhos que o Senhor deseja para a vida dele. Senhor, que o meu coração não desista da minha família, que o meu coração, meu Pai, volte para o coração do meu cônjuge, porque o seu coração pode se voltar para o seu filho, mas se fecha para o seu cônjuge. Eu quero encerrar esse tempo de reflexão na palavra de Deus, convidando você para uma oração. Aonde está o seu coração? Talvez o seu coração agora precise voltar-se para Deus. E ao retornar para o caminho do Senhor, você agora vai assumir o compromisso. Senhor, me ajude a preparar o meu filho, minha filha, meus filhos. Ajude a preparar o meu casamento para os tempos vindouros. Eu quero daqui a 40 anos poder andar nas ruas aqui da cidade e saber que não há mais violência. Eu quero andar daqui a 20 anos na rua, no centro de São Paulo, ou em qualquer outra cidade, falar: não existe mais Cracolândia. Eu vou virar para o meu neto e vou falar assim: neto, está vendo esse local? Sabia que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, aqui era um local conhecido como Cracolândia. E hoje aqui não é mais a Cracolândia, porque uma geração surgiu, uma geração de homens de Deus e mulheres de Deus que fizeram a diferença na cidade. Está vendo ali, filho? Aquele é um hospital. Mas sabia que no passado nós tínhamos que ter planos de saúde? Agora, filho, em qualquer hospital o tratamento é igual, do bom e do melhor. Porque uma geração que aprendeu a caminhar nos caminhos de Cristo fez a diferença. Está vendo essas esquinas, filho? Andar à noite aqui, nem pensar. Agora você pode até fazer piquenique à noite. Porque uma geração se levantou, pregou o Evangelho, e quando a graça de Cristo chega, as trevas não reinam mais. Você sonha com esse momento na história? Eu sonho. Mas nós temos que trabalhar. Uma geração que aprendeu a andar nos caminhos de Cristo faz isso. Uma geração que não aprendeu a andar nos caminhos de Cristo continua no ódio. Olha, Senhor, de repente você precisa liberar perdão. Talvez você é um Absalão e que precisa hoje fazer uma entrega, uma confissão e pedir: Senhor, muda meu coração. Antes da minha oração, eu quero perguntar para você que nessa manhã entrou aqui e que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, e que hoje você deseja entregar a sua vida a Jesus e andar nos caminhos de Jesus.
e você gostaria de publicamente manifestar essa tua decisão, se é teu desejo de entregar a sua vida a Cristo, no lugar que você está, eu só peço a gentileza, erga uma das mãos, nós iremos orar pela tua vida agradecendo. Há alguém entre nós que nessa manhã deseja entregar a sua vida a Cristo? Deus te abençoe. Lá na galeria, há mais alguém entre nós? Deus abençoe lá na galeria também. Há mais alguém? O meu segundo apelo agora é para você que é crente. Absalão, ele era um sacerdote, como seus irmãos. Em linhas gerais, ele estava ali envolvido com as coisas do templo. Ele era um religioso, não temente a Deus. E pode ser que você carregue tanta culpa no teu coração, talvez como um pai, uma mãe que falhou, mas hoje você deseja uma nova etapa na tua vida, da dependência de Deus, de viver milagres de Deus, e deseja que esse momento seja um testemunho também na tua vida diante da igreja. Se algum irmão entre nós, entendendo pela graça de Cristo, que deseja viver um novo tempo de perdão, de graça, de reconciliação, um novo pai, uma nova mãe, um novo filho, um novo irmão, e deseja manifestar esse desejo, essa decisão para juntos orarmos, eu vou pedir que de modo semelhante a esse que erguer uma das mãos, que você erga uma das mãos e diga: ore por mim, hoje é um dia da minha decisão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe na galeria. Há mais alguém? Não se envergonhe. A história de Davi não é uma história para envergonhar, mas é um alerta que Deus traz para nós. Mas acima de tudo, a esperança. Há mais alguém entre nós? Eu vou convidar todos esses que ergueram uma das suas mãos, seja entregando a Cristo ou um irmão. Que tal vocês colocar em pé e vamos orar pela sua vida, pedindo a bênção de Deus agora. Oremos. Pai, queremos ser uma geração comprometida com a Tua Palavra, para preparar pessoas a viverem comprometidas com a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua Palavra diz que a festa no céu, quando uma pessoa se arrepende e se entrega a Jesus. Então, meu Pai, cremos pela fé que está tendo festa nos céus. E não pode ter, ó Pai, nesse momento, algo diferente aqui na terra do que festa na terra. Estamos alegres. Alegres porque Cristo, por meio do Seu Espírito Santo, fala aos nossos corações. Alegres, ó Pai, porque sabemos da esperança em Cristo Jesus. Alegres, ó Pai, porque nós cremos agora que maldições, ó Pai, de vidas que estavam carregando pesos, ó Pai, do pecado, da opressão, pesos, ó Pai, que não deveriam estar no seu coração, mas hoje pela fé foram colocados diante da cruz. E todos, ó Pai, esses que diante de Ti fizeram essa entrega, pela fé nós cremos que sairá daqui curado, restaurado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, por esta Sua intervenção em nós. Obrigado, Senhor, e que a Tua alegria continue repousando em nosso coração. Obrigado por essas vidas que se entregaram a Ti e que elas possam, meu Pai, viver firme nos caminhos do Senhor, para que elas também preparem outros a viver nos caminhos do Senhor também. Em nome de Cristo Jesus, eu rogo essas bênçãos e agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus